chama, olha aí, expectativa versus realidade. As expectativas que acredito que a maioria dos intercambistas tem, assim como eu tinha, versus a realidade que acontece quando você está aqui no intercâmbio. Então, expectativa versus realidade, valores, emprego, inglês, tudo que você deve ter de expectativa, assim como eu tinha também, vou falar nesse vídeo. Então já curte, comenta e compartilha esse vídeo e vamos embora pro conteúdo. Fala, meus amigos, chama! Tô saindo aqui da academia e resolvi gravar aqui um videozinho falando sobre as expectativas que eu tinha e meio que relacionado ao intercâmbio. Eu acredito que boa parte das pessoas tem expectativas bem parecidas, né? Pelo menos os temas, eu acredito que em algum momento você tenha pensado sobre o que eu vou falar. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar. Olha aqui, que é o campo da UCC. Sim, gente, eu sou aleatório. Eu nem sei se eu posso entrar aqui, mas eu tava na academia, né? Então vou mostrar aqui o campo. Aí o bichão. Campo da academia, que é onde eu treino. Bora lá. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o inglês, né? Eu acho que é uma expectativa que a gente tem estando no Brasil. Independente se você já chega aqui com algum inglês ou se você chega com zero inglês, você deve ter alguma expectativa sobre isso. Sinceramente, eu não tinha muita expectativa no exemplo assim, eu vou estar fluente em 6 meses. Eu não tinha esse tipo de expectativa. Por quê? Porque eu já vinha estudando inglês no Brasil, começava, parava, e a última vez eu peguei firme ali uns 3 anos, e eu cheguei aqui no nível B1, né? Mais assim, com zero confiança no meu inglês. Mas o que eu tô tentando dizer é assim, eu não vim com essa expectativa de vou ser fluente em X tempo. Não. Eu já vim com a cabeça assim, vou precisar de 2 anos para desenrolar, porque eu sou muito ruim. E aí, esse sou eu. Se você já desenrola, meu amigo, então é outros 500. Mas eu sou muito ruim em inglês. Então eu já sabia que ia demorar, então eu não vim com essa expectativa. Mas o que eu queria falar sobre expectativa relacionada ao inglês? É o seguinte, além da escola, que você vai estudar em média 3 horas por dia, você vai, se possível, né, se for o melhor dos mundos, você vai precisar trabalhar num emprego que te exige ali que você converse, que você fale. Por quê? Porque a prática, meus amigos, leva à perfeição. Isso você já tá careca de saber. Então a minha dica é essa: assim que você arrumar um emprego, se estabilizar, tente, se possível, mudar de emprego se não for desse estilo, né? Porque geralmente a gente começa como cleaner, KP, mas assim que possível, tente mudar para um emprego que você consiga falar, se relacionar com pessoas, porque aí o seu inglês vai evoluir, né? Vai desenrolar. Enquanto você ficar só ali na escola, vai ser um pouco difícil. Então isso é meio que uma expectativa. Eu não tinha, mas eu sei que a maioria das pessoas tem, que vou aprender inglês em X tempo. Eu não tinha tanto isso, mas eu entendo que boa parte das pessoas tem. E por outro lado, já fica uma dica aí, cara, tente trabalhar em empregos que você converse com as pessoas. É bem frustrante no começo. O meu emprego, eu tenho que conversar com as pessoas ali um pouco. E no começo eu não entendia nada, era bem frustrante. Agora eu já tô com um pouco mais de confiança, falando mais alto, sabe? Então eu estou feliz ali com o pequeno progresso que eu tô tendo. Mas eu vejo que muitos amigos que trabalham mais ali isolados, né, no cleaner, no KP, enfim, você não conversa tanto, é mais difícil de você evoluir essa parte, tá certo? Então, não era bem uma expectativa que eu tinha sobre o inglês, mas a minha expectativa é em 2 anos, tá? Então ela ainda tá acontecendo. Então eu acho que eu tô indo num caminho ok até então. Mas já fica essa dica aí, galera. Se você tem expectativa em aprender inglês só por você estar num país que fala inglês, não vai ser bem assim. Você vai precisar você vai precisar, como eu posso dizer, se educar para estudar todos os dias um pouquinho além da escola e, se possível, trabalhar num lugar que você fale inglês. Que vai ser bem difícil, principalmente no começo, mas tente, porque vai somar muito no seu aprendizado. O próximo tema aqui que eu queria falar
é sobre arrumar emprego. Galera, na minha cabeça eu ia chegar e arrumar emprego rapidão. Isso estava nas minhas expectativas. Mas quando eu falo arrumar emprego rapidão, eu não quero dizer que eu ia... porque eu já sabia que estava um pouco difícil e tal, já tinha ouvido falar. Então eu não achei que era nesse sentido, mas eu tinha na cabeça assim, eu sou brasileiro. Vamos lá, eu sou um brasileiro. A gente vai se virar. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Tipo assim, se eu não conseguir um emprego certinho, eu sei lá, eu sou professor de educação física, né? Eu vou pegar o pessoal, vou montar treino, eu vou dar aula de Muay Thai no parque. Alguma coisa eu vou fazer, eu vou cortar grama, sei lá. Então eu tinha um pouco disso, sabe? Eu tinha um pouco essa visão aí. Mas não foi bem essa minha realidade. E não é bem essa a realidade da maioria da galera, tá? A galera geralmente chega aqui nos grupos e você vê o pessoal oferecendo: sou manicure, olha, eu corto cabelo, olha, eu faço jardinagem. E não é bem assim não, galera. Então o pessoal que tá aqui nos grupos, eles não vão ter assim muito interesse no seu produto, porque tá todo mundo na mesma luta. Quer conseguir ali um trampo, conseguir ganhar uns euros e recuperar o investimento, viajar, enfim. Então isso me frustrou um pouco, pensando em expectativa e realidade, não foi do jeito que eu achei que seria. Fechou? Isso aí é um pouquinho complicado. Então, de novo, né? Ficar ressalvo, o emprego não tá tão fácil. Vocês sabem disso, vocês estão careca de saber que a gente sempre fala disso aqui. Mas ao mesmo tempo, eu vou dar o meu jeito, que a gente é brasileiro, a gente dá o nosso jeito, né? Também não tá bem assim não. Tá um pouquinho difícil. Então, cuidado com isso, pensa certinho para vocês não se frustrarem demais aí. Expectativa versus realidade, não é fácil não, galera. O negócio é difícil. Então, de dica, venha com a comprovação financeira certinho. Se possível, traz um pouquinho a mais. Sempre que você puder trazer um pouquinho a mais, tende a ajudar mais do que atrapalhar. Então fica aí a dica. Galera, essa parte eu tinha uma expectativa, tá? Que era sobre recuperar o meu investimento. Quando eu falo nisso, eu falo recuperar a grana que a gente investe no intercâmbio, né? Então eu tinha um pouco dessa parada de recuperar o meu investimento. Eu acho que todo mundo quer isso e eu acredito que todo mundo consegue, mas demora um pouco. Então a gente está aqui há 6 meses e eu ainda não consegui recuperar esse investimento. Rods, mas você já recuperou uma parte então? Mais ou menos, porque a parte que eu recuperei eu precisei reinvestir na renovação do curso e dos vistos, né? A gente precisou fazer isso, então podemos dizer que não ainda não. Mas por que não, Rods? Pô, como assim? Você tá aí há 6 meses, tá vacilando, meu parceiro? Não sei, né? Estamos tentando, estamos na luta. De novo, né? Emprego tá difícil. Então a Lu começou fazendo uns bicos, depois eu arrumei aí o dela deu problema, agora ela arrumou outro. Então a gente vai sobrevivendo ali, pagando as contas, que já tá bom demais. Mas a gente quer guardar a grana, né? Então o que a gente conseguiu guardar, a gente reinvestiu aí no próximo curso. Já renovamos, vai ter mais conteúdo aí pra vocês nos próximos meses. Então segue a gente aí, malandro. Bom, mas isso é uma expectativa que eu tinha, recuperar o meu investimento, e eu ainda não consegui, tá? Então se você também tem essa expectativa, tá? Um longo prazo para essa expectativa aí, porque não é tão fácil. De novo, cada caso é um caso, não é uma regra, mas estou falando um pouquinho da minha experiência, tá? Então fica aí essa dica: recuperar a grana que você investiu no seu intercâmbio pode demorar um pouco. Fechou? Principalmente se você gosta de viajar, se você tem que renovar o seu curso, emprego tá difícil, e se você gosta um pouco de curtir a vida, às vezes sair para almoçar, ir num pub, sei lá. Então você vai ter que se programar certinho e vai demorar um pouquinho para recuperar, mas eu acredito sim que todo mundo consegue recuperar esse investimento. Eu tô aqui no parque, no Fitzgerald Park. Esse lugar é bem legal. A criançada vem brincar, tudo muito tranquilo. O pessoal vem aqui para esse lago, a gente adora aqui também. Muito bonito. É bem legal. Fica aí para vocês virem para cá. Tem alguns parques aqui em Cork. O pessoal vem aqui para curtir.
pra ficar lendo, traz a criançada pra brincar, ou vem pra descansar mesmo. Aqui, ó, é nessa pegada, ó. Vamos ver se vocês conseguem entender o que eu tô falando, ó. Entenderam aí? É silêncio, cara. Boa parte dos lugares aqui que você vai, que é público assim, ó, é isso, ó. Você só escuta o barulho da água, uma ou outra pessoa conversando quando passa por você. Você escuta o barulho dos pássaros. Isso é muito legal. De verdade, é muito louco. No Brasil, pelo menos onde eu morava, era sempre uma barulheira, né? Sempre tinha alguém falando alto ou com música e tal. Aí os pássaros. Então é bem interessante ter esse tipo de realidade aqui. Mas vamos lá, bora pro próximo tópico, que é manter a rotina. Eu acho que esse tópico é difícil às vezes de entender, mas ó, vou explicar o que eu entendo como manter a rotina. Eu tinha algumas coisas que eu gostava de fazer no Brasil e aqui eu já tenho uma certa dificuldade de conseguir fazer. O que é isso que eu tenho dificuldade de fazer? Por exemplo, ir à academia. Eu sou professor de educação física e eu gosto de treinar, mas para mim é um pouco difícil conciliar um horário para ir treinar aqui, cara, porque estudo de manhã e trabalho à tarde. E quando eu saio do trabalho, as academias já estão fechando. A academia aqui fecha um pouco cedo. Então eu tenho um pouco esse problema, sabe, de não conseguir... Pô, não é conseguir tempo, porque eu também não posso falar isso, né? Mas é um pouco difícil, eu tenho que acordar muito mais cedo para poder treinar. Por exemplo, 6h30 da manhã eu teria que acordar para poder treinar ali por volta das 7, 7h30. O que a gente tenta fazer às vezes, mas às vezes o cansaço pesa, enfim. Outra coisa que eu gostava de fazer, ver anime. Sou animeiro, galera, eu sou animeiro. Então gosto bastante de assistir anime aqui. Já é bem difícil de conseguir fazer isso. Não é algo que eu consigo fazer com frequência. Às vezes eu pego ali um domingo, vejo uns 2 episódios. Mas é difícil, é difícil. Então manter a rotina é difícil. Então já fica essa dica aí também, para você tentar se organizar. Manter a mesma rotina que você tinha, ou pelo menos alguns hábitos que você tinha assim, como assistir, ver séries, enfim. É difícil. Ressalva se você não estiver trabalhando, né? Mas se você está estudando e trabalhando, vai ser difícil de manter. Quando você está em casa, você está cansado. E se você puder, tentar pôr um estudo aí que vai dar um up no seu inglês. Mas é difícil manter algumas partes da rotina. Então eu tinha essa expectativa e na realidade está sendo bem difícil aqui. Essa parte está sendo difícil de executar. Mas faz parte, não estou reclamando não, galera. Só agradeço todos os dias que eu saio de casa por estar vivendo essa experiência. Só tenho a agradecer. Só estou comunicando que é o tema do vídeo, né? Eu acho que é legal a gente saber dessas expectativas e na prática. E de novo, nem todo mundo vai ter a mesma realidade que eu estou falando. Pode ser que a sua seja diferente. Não é mesmo? Então, mas é uma base aí, eu acho que é legal a informação. Vou sair do parque aqui para subir para casa, mas vamos para o próximo tópico, que é, na minha cabeça, assim, um dos motivos de eu escolher a Irlanda, pessoal, é que está na Europa e tem uma facilidade de conhecer outros países, né? Então, na minha cabeça, uma expectativa que eu tinha era viajar e conhecer vários países. Pô, Rod, você tá falando que não dá pra fazer isso? Não é isso que eu tô falando, cabeçudinho. Vamos lá. Eu tô aqui há 6 meses, tá? Minha primeira viagem vai ser no próximo fim de semana. Então eu demorei 6 meses pra conseguir comprar uma viagem. Pô, Rod, mas é tão caro assim? Não é caro. Mas você tem que entender que quando você tem objetivos, você tem que escolher ou qualidade de vida, ou viajar, ou ganhar dinheiro. E aqui no intercâmbio é um mix de tudo. Que você quer ter um pouco de qualidade de vida, mas você também quer dinheiro. E você também quer estudar inglês, porque você quer melhorar seu inglês, mas você também quer conhecer outros países. Então é um mix de várias coisas. Então não dá pra você ter tudo 100%. Tá bom? Então eu tinha essa expectativa que era assim, todo mês eu vou viajar. Ainda não consegui. Não conseguimos, né? Eu espero de verdade que isso melhore nos próximos meses, aí a gente consiga tentar fazer uma viagem a cada 2 meses, talvez, mas até agora, essa expectativa que eu tinha, na realidade não foi bem assim. Então só estou comunicando porque eu acho que muita gente vem com essa expectativa, né?
E logo de cara assim, não é muito fácil não. As passagens, pessoal, não são caras, tá? Só pra vocês entenderem, se você ficar de olho só em pegar promoção, você vai conseguir arrumar viagens na promoção por... Deixa eu correr. Não façam isso, atravessem no sinal. Sou um mau exemplo. Vocês vão conseguir arrumar viagens aí por 17 euros, 20 euros. Pô, Rods, pô, mano, mão de vaca, cara. Calma aí, meu parceiro, estamos na luta aqui, né? É bem assim não, galera. A passagem em si ela é barata, mas você tem os outros gastos, né? Que quando você vai somando tudo, dá uma graninha considerável. Então você tem que se planejar direitinho e tal. Mas enfim, a gente tem a primeira viagem aí semana que vem. Eu vou mostrar tudo pra vocês e vamos ver como é. Mas era uma expectativa que eu tinha, viajar todos os meses, sei lá. E até agora não tem sido bem assim. Viajar não é tão caro pensando em passagens, mas o custo total da viagem é um pouco carinho, né? Então por isso que a gente não tem viajado tanto ainda. A gente ainda está se estabilizando com o emprego. Lembra que eu falei da expectativa do emprego? Pois é, então também, né, na realidade não era o que eu achava que era. Então a gente tem que entender que tudo tem o seu tempo. Então calma, meus amigos, calma. Coloca aí já no seu caderninho. Vou viajar? Vou. Mas tem que ter paciência, para você não criar essa super expectativa aí também em cima disso e não ser bem do jeito que você achou que seria. Meus amigos, então eu tentei falar algumas expectativas e realidades aí que eu tinha no Brasil e o que aconteceu aqui. Não é para desanimar ninguém, tá? Porque não é um choque, nossa, né? Não, mas é só umas expectativas que eu tinha, algumas, né, que eu tinha, e no fim mudou um pouquinho. Mas ok, estamos aí, nada demais. A gente consegue aproveitar, ó, tudo isso aqui, essa ilha maravilhosa, essa ilha Esmeralda, e continuar firme. Meus amigos, então curte, comenta, compartilha aí, se puder segue a gente para mais vídeos. Tem uma porrada de vídeo legal aí no canal. Se ficar com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Conhece alguém que tá pensando em vir para Irlanda, aqui para a cidade de Cork, já manda aí o canal para essa pessoa. Qualquer dúvida, comenta aí, a gente vai tentar responder, ou chama lá no Instagram que a gente responde. Por hora é isso, valeu, falou, tamo junto.